Olá, amigos. Desejo a todos um bom dia, que nós possamos exercitar nesse dia a paciência, a calma, a prudência, mas acima de tudo a confiança. Confiança necessária para que nós possamos passar por esses dias turbulentos que nós estamos vivendo presentemente. Hoje nós trazemos um texto que nós encontramos no livro Fonte Viva. Esse livro é de autoria espiritual de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. A lição é intitulada Cristo e Nós. E aqui o Espírito Emmanuel, ele vai fazer uma análise a respeito de uma frase que está contida em Atos e que diz assim: E disse-lhes o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, Eis-me aqui, Senhor. Ananias é um personagem que nós encontramos no livro Paulo e Estevão. E Ananias morava, na ocasião, em Damasco, e era bem velhinho já, cristão, tinha feito muito pelo cristianismo primitivo, e naquela ocasião ele estava sendo perseguido por Paulo de Tarso, na época Saulo de Tarso, que ia até Damasco para prender Ananias. Mas na entrada de Damasco, Paulo de Tarso teve uma visão e teve o seu encontro com Jesus. Foi quando Jesus disse aquela conhecidíssima frase: Saulo, Saulo, por que me persegues? E daí em diante, Saulo se converte, se torna um cristão, um trabalhador emérito. Talvez as opiniões divergem, claro, né? Mas na minha opinião, acredito que ele esteja entre os maiores responsáveis pela divulgação do cristianismo primitivo. Ele não só divulgou, escreveu nas suas cartas, né? Nas epístolas de Paulo, sobre os ensinamentos de Jesus, mas acima de tudo, ele vivenciou cada lição de Jesus. E diante de Damasco, então ele, em vendo o Cristo, fica cego, e o Cristo vai até Ananias e procura Ananias para que ele ajude Saulo de Tarso. Por isso essa frase que está em Atos, né? Ananias. E ele respondeu, Eis-me aqui, Senhor, pronto para servi-lo. E o Emmanuel vai fazer as seguintes considerações a respeito dessa passagem, que a gente fez essa primeira introdução, que nós encontramos no livro Paulo e Estevão, que é uma obra magnífica, também do Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, um livro portentoso, 500 e poucas páginas, mas uma história extraordinária do quanto que os espíritos, que são aqueles que servem a Jesus, o quanto eles estão realmente dispostos a trabalhar pelo Cristo. Porque trabalhando pelo Cristo significa trabalhar pelo próximo, pelo seu irmão. Então Emmanuel vai fazer as seguintes considerações. Os homens esperam por Jesus. E Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, Jesus, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Então Jesus, ele conta conosco para que nós ajudemos o planeta a se redimir. E quando eu digo nós, como nós estamos numa página espírita, não somos nós os espíritas. Jesus dirige
Isso para todos nós, espíritos encarnados no planeta Terra, independente da nossa religião. Religião é uma escolha temporária, mas todos nós somos filhos de Deus e irmãos de Jesus. Jesus começou o seu apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para fazer o serviço da regeneração planetária. Com os 12 apóstolos, iniciava-se então a era cristã no planeta Terra. E desde o primeiro dia da Boa Nova, a Boa Nova é o Evangelho. A Boa Nova são os ensinamentos que Jesus veio nos trazer. E se resumem em uma frase apenas, ou duas, como queiram. Amar a Deus sobre todas as coisas, porque o Deus é bom, justo, misericordioso. E amar ao seu irmão como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. E Jesus, ele depois complementa, né? Em reunião com os apóstolos, né? Amai como eu vos amo. Muito bem. E desde o primeiro dia, então, da Boa Nova, Jesus convida, insiste e apela junto das almas para que se convertam em instrumentos da sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ou seja, o planeta não se tornará um planeta melhor, redimido, um planeta de regeneração, sem a nossa participação. Ah, mas Jesus não poderia vir aqui e fazer isso tudo? Até poderia. Mas onde estaria então o nosso mérito em receber as coisas todas prontas? Por isso que o trabalho, amigos e amigas, é uma lei de Deus. Todos nós devemos trabalhar. E quando falamos trabalho, não estamos nos referindo exclusivamente ao trabalho profissional, remunerado. Mas todo o trabalho que nós podemos fazer para o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, e o trabalho que podemos fazer para os nossos irmãos, em termos de voluntariado, que é o que a gente vê hoje, né? Infelizmente a televisão não divulga tanto, mas a gente vê milhares, milhões de pessoas em nosso país mesmo, trabalhando pelos seus irmãos menos favorecidos nessa época tão difícil. Ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para a sua lavoura de luz, né? Ou seja, quando Jesus surge pessoalmente, buscando alguém para o trabalho, qual aconteceu na conversão de Paulo de Tarso, Jesus não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso, Jesus procura diretamente Ananias, lá em Damasco, enviando-o a socorrer o novo discípulo. E há um diálogo muito interessante no livro Paulo e Estevão, em que Ananias diz assim: mas Senhor, aquele que o Senhor pede para mim socorrer, não é o que está vindo aqui para me prender? Ele diz: esse mesmo, Ananias. Mas ele é nosso irmão. E eu preciso que você faça isso. E Ananias, sem dúvida nenhuma, procurou Paulo, né? Levou-o, acomodou-o, né, numa estalagem e começou ali então o trabalho extraordinário que Paulo de Tarso realmente fez. Ou seja, Jesus buscou diretamente os seus trabalhadores. E ele sempre o faz quando é necessário. Principalmente um trabalhador da envergadura moral de Paulo de Tarso, né? Um espírito extraordinário. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido Paulo, assistindo-o em pessoa? Aí diz assim o Emmanuel: é que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo, Jesus também não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo.
Ou seja, Jesus conta conosco para que nós progredamos. O conhecimento sobre Jesus, entender a sua obra, entender a boa nova é muito importante. Claro, sem dúvida nenhuma. O conhecimento é importante. Mas o mais importante é o trabalho que nós temos que realizar em nos transformarmos em criaturas melhores e, como consequência disso, ajudar o planeta a também se transformar em um planeta melhor. Por isso Jesus então nos legou vários ensinamentos. Ide e pregai, eis o que vos mando. Faça resplandecer a vossa luz diante dos homens. A seara, né? Ou seja, o lugar onde deve-se plantar então as sementes da boa nova é realmente muito grande. Mas são poucos aqueles que efetivamente ouvem Jesus e realmente cumprem então aquilo que ele pede que nós façamos. Semelhantes afirmativas de Jesus provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo. É isso que Jesus espera de nós. E foi isso que Jesus veio nos ensinar há mais de 2000 anos. Que é o amar a Deus, amar ao próximo. A lição está aí. O ensinamento está aí. Os exemplos são milhões. Mas é necessário que nós tenhamos aquilo que Jesus também nos disse que é importante, é fundamental que a gente tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir. Porque quantas vezes a gente passa diante de uma situação em que poderíamos ajudar e a gente fecha os olhos ou tampa os ouvidos, né? E Jesus então nos diz que é necessário ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um amigo, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. E conclui Emmanuel dizendo que cristianismo significa Jesus em nós. Paulo de Tarso, durante mais de 30 anos, trabalhou na propagação e na vivência do cristianismo. E ele chegou em um momento em que ele estava tão profundamente identificado com Jesus, em que ele disse assim: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Vemos então, amigos, que o trabalho está aí. Mãos à obra. Trabalhemos. Jesus, nosso irmão maior, conta com todos nós. Muito obrigado pela atenção. Fiquem bem. Fiquem em paz.